A paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos falar do Salmos 34, que fala assim, que Davi se fez louco perante o rei Abimeleque. Davi escreveu esses salmos quando mudou a sua conduta perante Abimeleque. Este o expulsou e ele se foi. Após a sua fuga, ele fugiu de Gate e se escondeu na caverna de Adulão. Tudo indica que esses salmos foi escrito quando ele se fingiu de louco na presença do rei Abimeleque para não morrer. Esses salmos nos ensina que nós devemos fazer quando estamos enfrentando nossos temores. Então, isso que nós devemos fazer quando estamos nos nossos temores, né? Sair dos problemas, né? Esses salmos representam a sabedoria e o louvor ao Senhor. Foi escrito certamente em forma de acróstico, com a intenção de ter um versículo para cada letra do alfabeto hebraico. O alfabeto hebraico tem 22 letras e aqui tem 22 versículos, um para cada letra. O esboço dos Salmos 34. Determinação de louvor e chamado à congregação pelo salmista para unir-se a ele no louvor. Salmos 34, do 1 ao 3. Segundo, declaração referente ao livramento do perigo que o salmista obteve, no Salmos 34, do 4 ao 7. Terceiro, orientação quanto ao temor do Senhor, do Salmos 34, do 8 ao 14. No 4, declaração de louvor a Deus, do Salmos 34, do 15 ao 22. O primeiro, determinação de louvor e chamamento à congregação para o salmista, para unir-se a ele em louvor. Salmos 34, 1. Louvai ao Senhor em todo o tempo, e o seu louvor está continuamente na minha boca. Efésios 5, 20 diz assim, dando sempre graças por tudo o nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5, 18 diz assim, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus, em Cristo Jesus, para conosco. Então nós temos que ter a graça em tudo que nós fazemos, né? Porque normalmente não damos graças a Deus das nossas coisas. Nós damos, né? Às vezes só pedimos para Deus a bênção, mas não damos graças quando Deus nos abençoe. Salmos 34, 2. A minha alma se gloriará no Senhor, os mansos ouvirão e se alegrarão. 1 Coríntios 1, 31 diz assim, para que, como está escrito, aquele que se gloria-se no Senhor. No Salmos 34, 3. Engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltai-vos o seu nome. Em todo o tempo, a determinação de Davi e de louvar ao Senhor se assemelha às palavras de Paulo, lá no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Juntos exaltemos o seu nome e a convocação de Davi à congregação para participar, né, da sua exaltação a Deus. A segunda parte, declaração referente ao livramento de perigo que o salmista obteve. No Salmos 34, 4, se buscar ao Senhor e ele me responderá. Livrai-me de todos os meus temores. No livro de Mateus 7, 7 diz assim, pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. No Salmos 41 diz assim, esperai com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu em seu clamor. Então nós temos que ter paciência com Deus, né? Que a gente normalmente quer as coisas já de cara, né? A gente já pede e já quer que Deus já dá a bênção, né? Mas não é assim não, nós temos que ter paciência, que Deus tem o tempo certo dele, não o nosso tempo. No Salmos 34, 5 diz assim, olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficarão confundidos. 34, 6. Clamou este pobre e o Senhor ouviu. Né? Chamou-se a este pobre e o Senhor ouviu. E salvou de todas as suas angústias. Foi iluminado, aqui significa, né? Quem se aproxima de Deus mediante a oração, como Davi é transformado, como se passasse pelo que
se passou depois quando Moisés se passou no Monte Sinai, né? Lembra lá que em Êxodo 34, 9, diz assim, quando Moisés desceu do monte, ele desceu com o rosto resplandecente, né? E teve que pôr um pano sobre o rosto dele, né? Porque as pessoas não conseguiam ver a imagem dele, mas só a glória de Deus ali. Quando fala assim, este pobre, refere-se de modo amplo aos necessitados e humildes, a quem o Senhor tem prazer em libertar. Salmos 147, 6. O Senhor eleva os humildes e abate os ímpios até a terra. Agora o Salmos 34, 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e o livra. O anjo do Senhor, a expressão anjo do Senhor é o nome de Deus que costumam ser usados como sinônimo da Bíblia, tendo o crente a sensação de que Deus está o rodeando e pairando sobre ele, mas não há o que temer, até mesmo nas situações causadoras de maior dor. Então, o crente tem que ver que Deus está pairando sobre a cabeça dele, né? E não temos que temer nada, porque Ele está ali presente para nos separar de todo mal, né? Mas as pessoas não entendem Deus como essa situação. As pessoas veem Deus, né, como aquele que tem que fazer tudo por Ele. E não nós que temos que fazer por Deus, né? Então é o contrário, nós que temos que fazer por Deus. Hebreus 1, 14. Não são porventura todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Então veja bem, né? Aqui está falando, né? Nós temos que entrar na salvação, né? Nós temos que reter a nossa alma para a salvação. A terceira parte, orientação quanto o temor ao Senhor. Salmos 34, 8. Provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Provai e vede significa o crente da missão bíblica se encontra no Antigo Testamento, mas palavras provai e sede, a tarefa de Israel era atrair outras nações para o seu Deus. Ele proverá o seu povo por sua fidelidade, a sua bênção em abundância, e assim que os demais nações vissem e compreendessem essa bênção, constatando num mundo de deuses que nada valiam, haviam um Deus vivo e totalmente bondoso. Então veja bem, nós temos que buscar a Deus, nós temos que trazer as almas para Deus, né? Como Israel, eles louvavam a Deus para que Deus desse almas para ele, queria que os povos se unissem a eles, né? E hoje é a mesma coisa, Deus quer que a gente se una os povos a Ele, a Jesus Cristo, né? Mas está difícil as coisas assim, hoje é um por todos só, né? E não é todos por um, não, é um só por Ele mesmo, né? Antigamente as pessoas eram mais acessíveis, né? Na bondade do conhecimento, né? Ser bondosos, né? Mas hoje não, a pessoa é cada um por si, né? Só isso, mais nada. No Salmo 100, versículo 5 diz assim, porque o Senhor é bom e eterno, e a sua misericórdia, a sua verdade, estende-se de geração em geração. Voltou lá no Salmos 34, 9, diz, temei ao Senhor, vós os seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Temei ao Senhor, temei é um chamado ou assombro, né? Mas também ao amor. O louvor é a referência, né? Louvar a Deus é uma referência. Temer a Deus é responder a Ele com devoção e obediência. É isso que é temer a Deus. Tem que ser com devoção e obediência. Coisa que hoje ninguém mais está sendo obediente a Deus, né? Voltando lá no Salmos 34, 10, diz assim, os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam o Senhor de nada têm falta. Quem vive confiando nas suas próprias forças somente pode comer
como os filhos dos leões. Nem sempre, né? Mas com frequência os que confiam no Senhor, né, confiam no Senhor, não tem falta nenhuma. Então veja bem, aqueles que põem a sua mão, que falam que a sua mão que é poderosa, esses vão faltar um dia alguma coisa. Mas aqueles que temem ao Senhor, não vai faltar nada para ele. No Salmos 23, 1 diz assim: o Senhor é meu pastor e nada o que faltará. Amém? Então é isso, o Senhor é meu pastor e nada vai deixar-nos faltar, né? Salmos 34, 11. Vinde, meninos, ouvi-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Vinde, meninos, significa Davi assume o papel de um sábio que dirige com mais jovens, a que foi encarregado a ensinar. Depois está lá em Provérbios, capítulo 3, versículo 1 ao 12. Salmos 34, 12. Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? 1 Pedro 3, 10. Porque quem amar a vida e ver os dias bons, refreie a sua língua e os seus lábios não falem engano. Então, você que tem uma vida boa, refreia a sua língua, né? Para de falar que não deve, né? Para de falar coisas que você não acha que não é verdade, né? Fica quieto. Então, aqui no Salmos 34, 13 diz assim: guarda a tua língua do teu mal e os lábios que falarem por engano. No 34, 14 diz assim: aparta-te de mim e faz o bem, procurai a paz que a segue. 1 Pedro 3, 11, aparta-se do mal e faça o bem, busque a paz e a siga. Então, a mesma coisa que ele está falando aqui, né? Então, veja que tanto nos Salmos como ali, né, no Pedro, fala as mesmas palavras, né? A declaração de louvor diz assim, Salmos 34, 15, os olhos do Senhor estão sempre sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Os olhos do Senhor simbolizam mais uma vez pelo zelo de proteção. Olha lá, 1 Pedro 3,13 diz assim: porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentam à sua oração, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem mal. Então é a mesma coisa que estava lá em Salmos, Davi falou, 1 Pedro está falando também a mesma coisa. No Salmos 34, 16 diz assim: a face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desraigar da terra a memória deles. Jeremias fala a mesma coisa. Jeremias 44, 11, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, eis que eu ponho o resto contra vós, para o mal, para desraigar de toda a Judá. Então veja bem, tá a mesma coisa aqui que Jeremias estava falando. Agora no Salmos 34, 17, ele diz assim: o justo clama e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. No 18, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva-os contristos de espírito. Isaías 57, 15 diz assim: porque assim diz o Senhor, o alto e o sublime que habita da eternidade, e cujo nome é o Santo. Em um alto e santo lugar habita, e também com os contristos é abatido, e os espíritos, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contristos. Então veja bem, tá a mesma coisa que está aqui nos Salmos, Isaías também falou mais à frente, né? Aqui Davi é mais ou menos 1000 anos antes de Cristo, e Isaías é mais ou menos 700 anos antes de Cristo. Salmos 34, 19. Muitos são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todos. Hebreus 2, 4. Eis que a sua alma se incha, não
é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Então, nós temos que somos justos, viveremos pela fé. Deus está próximo e busca a confortar os crentes para a certeza de seu cuidado, né? Então, veja bem que já está próximo aí. E Deus está confortando os crentes, né? Para cuidar deles lá dos céus, né? Mas as pessoas não estão tendo atenção daquilo que está acontecendo, né? As pessoas estão vivendo dia a dia e se esquecendo de Deus. Salmos 34, 20 diz assim: Ele guarda os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. Em João 19, 36, porque isso aconteceu para que se cumprisse as escrituras que diz: nenhum de seus ossos será quebrantado. Então, vê lá quando Jesus estava na cruz, né? Nenhum deles, dos dois que estavam do lado dele, os dois salteadores, foi quebrado as pernas, mas de Jesus não foi quebrado nada, que já foi a profecia feita lá. E também Moisés também fez a mesma profecia quando ele passou lá, quando foi a saída do Egito, né, na décima praga, que ele mandou fazer o cordeiro assado, mas não podia quebrar os ossos, né? Então ali também representava a Jesus Cristo, que era o Cordeiro de Deus. Salmos 34, 21. A malícia contará o ímpio, e os que aborrecem o justo serão punidos. No 34, 22. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum que neles confiam será confundido. Então, será confundido e não será também condenado, né? Terminando aqui, Romanos 8:1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, não tem nenhuma condenação para aqueles que estão no Espírito, né? Mas aqueles que estão na carne, aí a condenação vai ser feita, né? Aí vai ser jogado lá no lago do fogo do inferno. Aqueles que só querem a vontade da carne, não querem a vontade do Espírito, né? Como está lá em Gálatas, né? Gálatas 5, né? Então, nós vemos que, né, lá temos os frutos da carne e os frutos do Espírito. Então, é a mesma coisa. Ali Deus já diz como é que nós devemos agir para receber a sua glória. Amém? Então, esse é o livro que fala sobre o livro de Salmos, né? Quando Davi foge, né, se faz de louco para fugir da morte. E nós também temos que fugir das coisas ruins para não ficarmos ali na beira da morte, né? Na morte espiritual, porque a morte física todos vamos passar, mas a morte espiritual, essa é eterna. Ou vamos para a glória de Deus, ou vamos lá para o lago do fogo do inferno. Então, melhor é você escolher qual situação você quer, né? Eu acredito que seja melhor a primeira, né? Que a segunda não vai ser boa. Amém? Deus abençoe a todos. Esse é o livro de Salmos, né, que Davi escreveu há mais ou menos 1000 anos antes de Cristo, para nos ensinar para sabermos como podemos entrar na vida eterna. Amém? Não esqueçam de se inscrever, você que não é inscrito. Deixe seu likezinho aí se você gostou. E se você, né, visualize aí, compartilhe com seus amigos também, para você entender o que Deus quer falar conosco. Amém? Deus abençoe a todos. Até uma próxima.